Telespectador da TV Prevê, do Enfoque Regional, é com muita alegria que estamos entrevistando as personalidades que fazem a vida pública desta cidade, desta região, deste estado e deste país. Também estamos entrevistando as personalidades que fazem a liderança nos seus setores profissionais, na vida privada, na vida profissional, enfim, todos aqueles que merecem destaque, até para que eles possam falar com o telespectador da nossa programação jornalística. E no programa de hoje, eu tenho a honra de receber, aliás, já faz tempo que ele não comparecia a esta programação. Trata-se do ex-prefeito de Agudos, Everton Ottaviani, que muito me honra com a sua presença e certamente ele terá muito que falar, até porque ele foi galgado ao cargo de delegado do Conselho Federal Parlamentar, órgão vinculado ao Ministério. Ele vai explicar direitinho esses detalhes para que o telespectador possa travar conhecimento sobre a sua atividade no momento. Ô Everton, eu não te entrevistei depois das eleições, não tive a oportunidade de ouvi-lo de viva voz sobre a recusa, porque o Everton era candidato, foi oficializado em convenção e acabou sendo barrado pela Justiça para não disputar a eleição, o pleito da eleição que se realizou no ano passado e que elegeu o Fernando Ottaviani, seu primo, para a Prefeitura de Bauru. O que teria acontecido que você não conseguiu efetivar a sua candidatura, Everton? Bom dia e seja muito bem-vindo à programação da TV Prevê. Bom dia, Samuel. Bom dia, amigos da TV Prevê, telespectadores, internautas que estão nos acompanhando. É sempre uma satisfação estar aqui participando desta programação que leva informação, conhecimento, cultura e entretenimento para toda a nossa região. Realmente, Samuel, nas eleições do ano passado, eu fui escolhido candidato do grupo nas convenções, disputei as eleições durante o período de um mês, mas a minha candidatura foi impugnada pela Justiça Eleitoral em primeira instância, porque eu tenho uma condenação em segunda instância por órgão colegiado por improbidade administrativa. Condenação essa que se deu por conta de eu ter mudado o nome de um cargo de secretário para gerente da cidade. E então meu tio acabou ocupando este cargo por 4 meses, quando veio uma recomendação do Ministério Público para que nós não utilizássemos aquela função, ele foi afastado imediatamente, mas mesmo assim nós sofremos uma ação de improbidade por este ato. Fui absolvido em primeira instância na comarca local. O Ministério Público recorreu ao Tribunal de Justiça em São Paulo e lá eu fui condenado por 2 votos a 1. Aí entrei com os embargos cabíveis, embargos infringentes, embargos de declaração. Novamente sofri revés por 3 votos a 2. Inconformado com a decisão, já que eu não cometi nada de irregular, não cometemos nenhum tipo de desvio, não roubamos, não usurpamos, não fizemos nada de inadequado na prefeitura, eu recorri ao Superior Tribunal de Justiça em Brasília. E lá, novamente, naquela corte, nós sofremos uma derrota e, mais uma vez, por 1 voto de diferença. Mas, apesar dessa condenação existente, que tramita até hoje, inclusive nós estamos hoje no Supremo tentando revertê-la, existem correntes do direito, correntes do jurídico que defendem a possibilidade do eleitor, nessas condições, ser candidato, já que apesar de eu ter a condenação por órgão colegiado, eu não causei dano ao erário e nem obtive enriquecimento ilícito. E baseado nisso, nós lutamos pela eleição, pelo registro da minha candidatura, mas infelizmente a interpretação da Justiça Eleitoral de Agudos foi diferente e acabei sendo impugnado. Me cabia ainda recorrer ao TRE e concorrer à eleição até o final sob júdice. Porém, analisando friamente junto à minha família, nós consideramos que o melhor seria fazer a substituição do candidato, já que nós estávamos no prazo, até 20 dias antes do pleito é permitido trocar-se o candidato.
E a disputa sob júdice poderia colocar a cidade num alto risco, pois se eu vencesse as eleições e não obtivesse êxito nesse recurso ao TRE em São Paulo, a cidade estaria sendo governada em um mandato tampão por um prefeito não eleito pelo povo. Poderia ser necessário uma nova eleição com custos altíssimos, né, para os cofres públicos. Então, considerando todos esses pontos, nós nos reunimos e, dentro do prazo, fizemos a substituição do meu nome como candidato a prefeito pelo Fernando Ottaviani em meu lugar, que assumiu a condição com muita coragem, com muito entusiasmo, com força de vontade, conduziu a campanha até o final e logrou êxito nessa tarefa. Everton, você, nesse período em que esteve fora da prefeitura, você esteve na assessoria do presidente Paulo Scaff, da Fiesp, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Eu te pergunto, o Paulo Scaff deverá deixar o mandato. Você esteve diretamente ligado ao Paulo Scaff neste período, rodando aqui a região centro-oeste e algumas cidades aqui do interior do estado de São Paulo, neste trabalho que você realizou, principalmente visitando as unidades vinculadas à Fiesp. Eu te pergunto, o Paulo Scaff, ele deixa no final do ano o mandato, e qual é o futuro político? Ele que foi, nos últimos anos, candidato a governador pelo MDB e não logrou êxito. Ele pretende novamente lançar-se na candidatura a algum cargo eletivo nas próximas eleições de 2022? Quer ver, Samuel? O Paulo vive uma condição assim, bastante confortável nesse sentido, né? Diferente dos políticos convencionais, tradicionais, políticos profissionais, ele não depende disso e não faz questão de disputar cargo algum. Né? Não tem aquela sangria desatada de eu tenho que ser candidato, preciso vencer eleições a qualquer custo. Não, pelo contrário. E fato é que ele tem considerado diversas propostas, diversas possibilidades, mas nós sabemos da sua paixão pela política, da sua vontade de ajudar o próximo e da sua aptidão para tanto. Inclusive, eu tenho certeza que ele seria o melhor governador de São Paulo de todos os tempos. Porém, ele está numa fase de avaliação, conversando com diversas lideranças, e há a possibilidade, sim, dele participar do pleito do ano que vem, mas ainda não se sabe galgando qual cargo, qual seria a condição, e se isso já é definitivo ou não. Estamos em compasso de espera. Aí o Paulo, nosso grande líder aqui na região, através da Fiesp, ele me designou para que eu assessorasse os nossos diretores de ação regional, que são em Bauru, o Zeca Simonelli, em Jaú, o Aldo Maza, em Lençóis, o Luiz Carlos Crescente. Tenho também hoje a responsabilidade de mais algumas regionais, ali na região de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Limeira, Araras, Leme, Rio Claro, Piracicaba, enfim, trabalho é o que não nos falta. O futuro político do Paulo, apesar da política ser muito dinâmica, né, as convicções e as posições podem mudar num piscar de olhos, nós estamos aí aguardando ansiosamente a posição do nosso líder, para que no momento certo possamos firmemente trabalhar em favor do seu nome. Você também tem uma ligação bastante estreita com o presidente do partido em âmbito paulista. O Baleia Rossi, que é deputado federal, tem sinalizado algumas eventuais candidaturas e coligações. Como é que está a situação do MDB hoje, partido ao qual você pertence, o seu grupo político está vinculado a este partido, o prefeito de Agudos está neste partido, os seus antecessores também estão. Eu te pergunto, como é que está no momento o partido em relação às próximas eleições? Olha, Samuel, eu tive com o Baleia ontem, inclusive o Baleia, que é nosso presidente estadual e nacional do MDB. Tratei com ele o assunto referente à MP, que visa cortar 30% dos recursos do Sistema S. O presidente Baleia Rossi
me disse enfaticamente que ele é totalmente contra essa proposta, já que o Sistema S faz um trabalho de excelência, um trabalho brilhante na formação e qualificação de mão de obra do nosso país. Então, ele é um defensor do sistema e é totalmente contrário a essa proposta de cortes, de novos cortes no Sistema S. E, politicamente, o deputado Baleia tem uma articulação bastante significativa e respeitada. É um deputado que é considerado alto clero, dialoga nos temas de relevância da nossa nação, tem lutado para que o nosso país tenha uma reforma tributária justa, que não onere o cidadão, principalmente o cidadão mais pobre, que não onere os empresários, e nesse sentido tem conduzido o seu mandato. Não há dúvidas que a busca do Baleia e de partidos de centro para que o nosso país tenha uma terceira via, uma nova opção para a eleição presidencial, chegará sim a um denominador comum. Nós teremos uma alternativa viável para que o nosso país possa deixar essa condição de extremismo que tanto mal faz para a nossa nação. Bom, Everton, já que nós estamos falando da sua atividade política, da sua atividade na região, você recentemente foi indicado e tomou posse como delegado do Conselho Federal Parlamentar. O que é este cargo, como se deu a sua indicação e qual é a sua atuação? Sim, Samuel. Muito honrado, eu fui indicado para fazer parte do Conselho Federal Parlamentar. O Conselho Federal Parlamentar é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, que atua no combate à corrupção, que atua na preservação ambiental, na luta contra a violência à mulher, contra a pedofilia, contra as drogas, e estimulando ações de empreendedorismo. O ingresso neste conselho se dá através de indicação. Eu fui indicado pelo delegado do Estado de São Paulo, que é o Dr. Sérgio Roberto Berteiro. O Dr. Sérgio Roberto Berteiro, ele é um empresário paulista, como eu disse, residente de Botucatu, um benfeitor, São Paulino também, Samuel, como eu, ele é conselheiro do São Paulo, inclusive, e viu na minha figura alguém em condições de ocupar a função na nossa região. Essa função, anteriormente, era ocupada pelo meu amigo e seu amigo também, Samuel, saudoso ex-prefeito Antônio Carlos Vaca. Então, com muita alegria, eu recebi essa indicação, com muita alegria recebi a aprovação pelo crivo rigoroso do Conselho Federal Parlamentar, já que eles analisam a vida pregressa do indicado. Então, eu tomei posse dessa função com bastante alegria e espero poder contribuir com esse conselho aqui em nossa região. A nossa atividade, de fato, é estimular as ações dentro das temáticas que eu citei, para que nós possamos reduzir esses tristes indicadores que existem em nosso país, de violência contra a mulher, de pedofilia, de consumo e tráfico de drogas, lutar pela preservação ambiental, promover ações de empreendedorismo, já que o nosso país aí beira os 15 milhões de desempregados, mais de 30 milhões de cidadãos com mão de obra subutilizada, né, que são aqueles cidadãos que poderiam produzir mais, que poderiam trabalhar mais e tem período de ociosidade. E o empreendedorismo é uma alternativa muito importante para que nós possamos enfrentar tudo isso. É uma função voluntária que eu me coloquei à disposição para executar. Espero dessa forma, através das forças vivas da sociedade, do poder público constituído, junto com o Conselho Tutelar, junto com as defesas civis, com as prefeituras, câmaras municipais, empresários, clubes de serviço, promover um trabalho interessante e dar nossa contribuição para a melhoria da nossa população. Ô Everton, e este conselho tem alguma sede estadual e quantos delegados existem no estado de São Paulo? Samuel, ele tem sede sim, em Brasília, né? Já que é um conselho federal, presidido pelo procurador Alberto Tineu Júnior, tem uma sede lá em Brasília, tem uma sede em São Paulo, e aqui no estado de São Paulo são aproximadamente 5 delegados. E esta atuação do conselho, ela basicamente
ela tem direcionamento a algum tipo de órgão, a não ser esses que você elencou? Além desses que eu elenquei, é um suporte e proximidade permanente com as polícias militar e civil, Samuel. Perfeito, Everton. Eu gostaria ainda de falar um pouquinho mais com você sobre política, e eu sei que você tem uma atuação regional. Nós tivemos aqui nas últimas eleições várias candidaturas a deputados, porém a nossa micro-região aqui no Centro-Oeste Paulista ficou sem um representante na Assembleia Legislativa. Como você vê o quadro que se avizinha? Nós teremos muitas candidaturas com possibilidades eleitorais. Qual é o quadro que você visualiza para a próxima eleição? Olha, Samuel, um quadro em que é muito importante que os mais de 1 milhão de eleitores da nossa região administrativa possam se sensibilizar e se unir em torno de candidaturas viáveis. Hoje nós temos aqui na cidade de Agudos a atuação assim, eficaz do deputado estadual Jorge Caruso, que tem ajudado bastante Agudos e cidades da região. Temos aí o deputado Fernando Cury também contribuindo, mas como você disse, não há uma candidatura assim daqui, de Bauru ou das cidades circunvizinhas, e é fundamental que isso aconteça. Em termos de partido, nós temos hoje, pelo MDB, lançada já a pré-candidatura a deputado estadual do vereador Manuel Lozila. Manuel Lozila é vereador de seu segundo mandato em Bauru, é um vereador bastante atuante, eu tenho uma proximidade significativa com ele, tenho visto a forma como ele faz o seu trabalho, a proximidade que ele tem com os cidadãos, fisicamente presente nos bairros e regiões mais difusas da cidade de Bauru e também agora regionalmente, e vejo nele um candidato de potencial para representar Bauru e região na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O partido tem também o projeto de ter um candidato a deputado federal por nossa região. Há um desejo do partido, da sigla, do MDB, para que eu seja candidato, mas há esse problema jurídico em minha ficha. Nós estamos aí na expectativa da aprovação pelo Senado da reforma da lei da improbidade. De alguma forma, eu posso ser impactado positivamente por essa alteração e, de repente, ser liberado para disputar as eleições e, dessa forma, fazer aí uma dobradinha com o Manuel Lozila. Mas isso é tudo, nesse momento, uma possibilidade, uma situação que depende dessa aprovação por parte do Senado e sanção presidencial da reforma da lei da improbidade. Então, neste momento, de concreto, o MDB tem, em nossa região, a candidatura a deputado estadual, a pré-candidatura a deputado estadual do vereador de Bauru, Manuel Lozila. Há também, Samuel, a candidatura do deputado Walter Vicione. Walter Vicione, deputado que estava como suplente, assumiu a cadeira do deputado Itamar Borges, que licenciado foi para a Secretaria de Estado da Agricultura. Walter Vicione hoje reside em Barra Bonita, na nossa região, e é pré-candidato a deputado federal. Aliás, eu acho que é realmente o cargo que combina com o Walter, que é um conhecedor profundo de legislação, e desta feita poderia ser um contribuinte inigualável na Câmara Federal. Então, existe também essa pré-candidatura do Walter à Câmara Federal. Então, em termos de MDB, na região, o cenário é esse. Manuel Lozila, pré-candidato a deputado estadual, com chances reais de vitória pelo potencial que tem, pelo porte que Bauru tem. Deputado Walter Vicione, pré-candidato a deputado federal pelo MDB. Hoje ele reside em Barra Bonita, aqui da nossa região. E essa possibilidade, de repente, com a reforma da lei da improbidade, eu também ingressar no pleito. Mas aí depende de uma série de circunstâncias. Ô Everton, é claro que o seu grupo político hoje comanda a prefeitura de Agudos. Que avaliação nesses tempos de pandemia e de falta de recursos para a capacidade de investimento você vê esse início de atuação
do Executivo, à frente da Prefeitura de Agudos, o prefeito Fernando Ottaviani. Olha, Samuel, tem sido um ano muito desafiador. Além das circunstâncias existentes nos mais de 5.000 municípios do país, causadas pela pandemia, Agudos especificamente, tem a questão da situação calamitosa deixada pela gestão anterior. E o meu primo, jovem que tem enfrentado essa situação com muita coragem, com muito entusiasmo, e tem resolvido problemas que a cidade tem, não tem deixado nada pendente. Eu tenho gostado muito da sua atuação, da sua humildade em buscar conhecimento, da sua força no enfrentamento de problemas graves e sérios deixados pela gestão anterior no nosso município. E o primeiro ano tem sido um ano de muito plantio, plantio de organização estrutural, administrativa, das secretarias e setores da prefeitura, plantio no sentido de organizar um orçamento viável para ser executado nos próximos 3 anos, plantio no sentido de cativar e de dar a devida importância ao funcionalismo público que ficou aí esquecido por um grande período e são atores essenciais para que a prefeitura possa ter um bom desempenho. Eu tenho certeza que a população tem compreendido esse momento. Apesar dessas dificuldades todas, a prefeitura, através do Fernando, tem entregue para a sociedade já uma cidade melhor, uma cidade limpa, uma cidade com coleta de lixo diária. As obras estão voltando a acontecer e eu não tenho dúvidas que a partir de pouco tempo, nos próximos 3 anos de gestão, nós entregaremos para a população uma cidade muito melhor, uma cidade próspera, feliz, em que os investidores voltarão a confiar no potencial da cidade, as vagas de emprego voltarão a surgir e a população, de uma forma geral, voltará a sorrir. É sabido que o Fernando não tem a maioria na Câmara de Agudos. Como é que está o relacionamento do Executivo de Agudos com o Legislativo? Olha, Samuel, o nosso grupo político nas eleições elegeu 6 vereadores de 13, né? Realmente não há maioria nesse caso, mas o Fernando tem tido uma articulação tão assim interessante, e isso naturalmente não é nada construído, é através do jeito dele de ser e de se relacionar, que até os vereadores eleitos pela oposição têm tido um profundo respeito por ele e pelas matérias que são enviadas à Câmara. Então não tivemos nenhum problema, nenhum embaraço, nenhuma obstrução em matérias que foram enviadas pelo Executivo para apreciação do Legislativo, apesar de não termos a maioria absoluta na Casa de Leis. Inclusive, aproveito o espaço para cumprimentar a Câmara de Vereadores, lá constituída, o seu presidente Marcos Dias, todos os vereadores que a compõem, por essa visão aí republicana e estadista de contribuir com a cidade, independente de bandeiras partidárias e políticas, pensando sempre no bem comum da população. E frase feita e passada, Samuel, mas sempre usual. Eleição de municipal, no caso, de 4 em 4 anos. Então, acabou a eleição, não tem mais partido, não tem número de sigla. O que existe aqui no nosso caso é Agudos. Então, todos aí remando nesse barco para o mesmo lado, para que a nossa cidade possa alcançar aí os horizontes desejados. Parabéns, vereadores. Bom, Everton, eu quero agradecer a sua participação, augurar sucesso aí na sua atividade política, à frente principalmente deste desafio que você tem na sua vida, exercendo o cargo de delegado do Conselho Federal Parlamentar, e agradecer a sua participação na programação jornalística aqui da sua TV Prevê. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e ter participado deste programa. Samuel, eu que agradeço o convite. É uma satisfação poder estar com vocês. Estava com saudade de participar da programação do TV Prevê. Contem comigo. Quero, inclusive, aproveitar a audiência aqui para me colocar à disposição das autoridades da nossa região, através do Conselho Federal Parlamentar, para que nós possamos firmar parcerias viáveis aí e que sejam benéficas para toda a nossa população. Que Deus abençoe vocês.
Obrigado, Everton. E assim nós estamos concluindo esta matéria jornalística, deixando o convite para que o telespectador da TV Pro EV esteja conosco nos horários alternativos deste nosso programa. A todos, muito obrigado e até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.